dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tive Altenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho em minhas mãos uma questão da PUC, né? Uma questão tradicional, de um vestibular tradicional, né? Aquela questão que a gente chama de conteudista. Você tem que estar por dentro do conteúdo, senão não consegue resolver. Você tem que conhecer a história do Império Bizantino. Altenberg, esse Império Bizantino é aquele Império Romano do Oriente. Lembram disso? Vamos lembrar um pouquinho da história? Então, Altenberg, o que acontece? O que acontece é o seguinte, gente. Imaginem, certo? Imaginem o que é um mapa. Se você vai fazer um mapa daqueles meus mapas assim, bem bonitinhos, para não dizer o contrário. Vamos imaginar. Usem a imaginação. Altenberg, que mapa feio do caramba é esse? Então, e usem a imaginação, foi isso que eu disse. Então, imagine que aqui seja a Grã-Bretanha, aqui nós temos aquela Europa, né? A Europa, aqui nós temos Roma, vou botar Roma aqui na Itália, Roma, e aqui nós temos outra cidade importantíssima. Que cidade é essa? A cidade de Constantinopla. Que vem a ser a capital do Império Bizantino. Exatamente, Constantinopla. Né? E aqui nós temos o quê? Roma, a cidade de Roma, que foi capital do Império Romano do Ocidente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é África, né, gente? Isso aqui é África, tá? E esse espaço aqui, gente, esse espaço aqui é o Mar Mediterrâneo, né? Esse aqui é o Mar Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Negro, né? Aqui nós temos o Mar Negro, ok? O Mar Negro é o Mar Negro. Beleza, vamos lá. Então, vamos ver o que acontece. Então, o que acontece é o seguinte. Teve um imperador romano chamado Teodósio, quando o Império Romano já estava caindo. Esse imperador, de nome Teodósio, ele tinha 2 filhos. O que é que ele fez? Bom, ao invés de morrer e deixar o trono para um filho só, ele disse, cara, antes de morrer eu vou fazer o seguinte, vou pegar o Império Romano e vou dividi-lo ao meio. Vai dividir o Império Romano ao meio. Isso, então vamos ter o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e aqui vamos ter o Império né, Romano, o Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente. Com capital onde? Capital em Constantinopla. Então assim nasceu a divisão do Império, isso. Muito bem, Constantinopla, eu acho que vocês lembram disso, antes de se chamar Constantinopla, chamou-se Bizâncio, foi uma antiga colônia grega. E por conta disso, gente, esse Império Romano do Oriente, no século VI, ele mudou de nome, passando a se chamar Império Bizantino. Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente. Muito bem. E aí o que acontece, Montenegro, com cada um desses 2 impérios? Bom, esse aqui, acho que vocês sabem, esse império daqui, ele caiu. Caiu, foi tomado pelos bárbaros. Caiu em 476. Tomado pelos bárbaros. O que fez com que essa região se fragmentasse, dividida em feudos ou em reinos bárbaros. E esse Império Romano do Oriente, ou Bizantino, com o capitão em Constantinopla, ele resistiu até 1453. Resistiu até 1453. Então, o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, ele resiste até 1453. Então, os bárbaros não conseguiram tomá-lo. Não. Ele vai resistir até que os turcos consigam tomar Constantinopla, né? Constantinopla foi tomada pelos turcos no ano de 1453. Beleza? Muito bem. Então, esse Império Bizantino, Romano do Oriente, o que ele tem para se destacar, o que ele tem para explicar, né? Por exemplo, essa sobrevivência. Ora, essa região aqui, depois de ter caído, tomada pelos bárbaros, ela vai gerar o feudalismo. Essa região aqui do Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente. Já o Império Bizantino, ele não vai ter feudalismo. Ele vai manter-se comercial. Comercial, até porque Constantinopla, ela fica numa rota comercial. Por aqui, gente, passavam caravanas de comerciantes em direção à Ásia, em direção à África. Então, Constantinopla, a capital do Império Bizantino, Constantinopla, era um entreposto comercial. Constantinopla era um entreposto comercial, tá? Entreposto comercial. Voltenberg, só terrestre? Não, também marítimo, ó. Constantinopla fica na passagem de 2 mares, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, tá? Então era uma cidade comercial. Lá
é bom que se diga, o poder político manteve-se centralizado. Outra característica que o Império Romano do Ocidente perdeu. O poder político no Império Bizantino, certo? Era centralizado. Centralizado. Volta e meia, já tem uma resposta falando disso. Tem, vamos ver já. Centralizado. Tá. Volta e meia, e esse Império Bizantino, ele teve, tipo, problemas sociais? Vários. Sério? Vários. Várias revoltas. Né? Revoltas, sim. Nós tivemos várias revoltas. Sendo que a mais famosa é a famosa Revolta de Nica. Nica. Revolta de Nica. Ou Nike. Né? Revolta de Nica. Na época do imperador Justiniano. Ah, então temos problemas sociais. Temos problemas religiosos? Também. Até porque essa igreja bizantina, ela vai se separar da igreja de Roma. Nessa igreja bizantina daqui, nós vamos ter o chamado cisma do Oriente. Vai surgir aqui a chamada igreja ortodoxa grega, né? Tá certo? Então vamos ver se já dá para responder. Em relação ao Império Bizantino, eu gosto de afirmar que o governo era, ao mesmo tempo, teocrático e liberal. Gente, isso não existe. Teocrático e liberal. Governos teocráticos são autoritários, são despóticos. Então não tinha liberal. Que liberal? O liberalismo político é uma coisa já recente, da história recente, do século XVIII para cá. Então seria teocrático e despótico. Teocrático e despótico, e não liberal. Despótico. Letra B. O Estado não tinha influência na vida econômica. O Estado controlava tudo, porque o poder político era o quê? Centralizado. Tá? O Estado tinha controle. Letra C. O comércio era sobretudo marítimo. Marítimo? Tá errado? Não. Liga dois mares. Constantinopla é um entreposto comercial. Letra D. O Império Bizantino nunca conheceu crises. Conheceu, eu citei aqui a revolta de Nica. Revolta de Nica, isso, Nica. Revolta de Nica. Letra E. O imperialismo bizantino restringiu-se à Ásia Menor. Volta bem, isso é verdade? Não, porque na época do imperador Justiniano, corresponde ao apogeu, né? No governo de Justiniano, correspondeu ao apogeu do Império Bizantino. Ele chegou, inclusive, a invadir o Império Romano do Ocidente. Ele tentou, certo, conquistar o Império Romano do Ocidente, tentando tomá-lo das mãos dos bárbaros. Então ele tentou conquistar o Império Romano do Ocidente. E ele conseguiu tomar, por exemplo, um pedaço da Itália, Sicília, ele conseguiu tomar o Egito, né? Então ele tentou conquistar o Império Romano do Ocidente. Tá? Então não ficou restrito à Ásia Menor, que está errado. Então, a resposta vai ser a letra C, pronto. Por quê? Qual foi a primeira coisa que nós falamos? Constantinopla era o quê? Um entreposto comercial de rotas marítimas e terrestres. Tá certo? Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Beleza?